Boa noite. Olha para o seu irmão do lado, diga boa noite. Fala, esteja preparado. Fala assim, Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele quer alinhar a sua vida. Que maravilhoso, né? Estamos num tempo, você está vendo o tema ali, alinhamento. Deus está trazendo um novo movimento para a igreja, um novo tempo para nós da igreja. E quando falamos em alinhamento, nós falamos sempre, pensamos sobre terrenos, sobre fundação. Quando nós pensamos em alinhar, não se dá para alinhar nada se não tiver aplumado, sim ou não? Não dá para alinhar nada que não estiver nivelado, sim ou não? Então Deus está nos trazendo a um ambiente para Ele nivelar a nossa vida, para que a gente possa caminhar de maneira diferente, para que a gente possa caminhar dentro daquilo que Ele tem para a nossa vida. E muita coisa, deixa eu te falar, muita coisa não aconteceu no ano de 2022, porque a gente estava igual pipa. Quem já viu pipa aqui? Pipa. A pipa, quando ela está dando de lado, ela não fica assim, ó, né? Aí o que o cara que está soltando pipa faz? Desce a pipa, faz um buraquinho do lado e sobe ela de novo. Ela sobe, né? Toda. Então é isso que Deus vai fazer esse ano com a minha vida e com a sua. Ele vai fazer a gente descer, vai remover coisas na nossa vida que não precisavam estar lá, para que a gente comece a voar de maneira reta. Amém? Abra por favor sua Bíblia em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4. 1 Samuel, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 2. Na medida que você for achando, diga place. Amém? Diz assim: se conseguir, muda essa versão aí para mim, King James atualizada. Tá, então deixa assim. Eu vou ler e vocês acompanhem na sua, mas eu também posso ler ali. Troca lá, amém. Vou esperar. Enquanto isso, quantos estão felizes essa noite? Amém? Nós estamos num período muito legal, cara. Tem acontecido muita coisa. A pastora esqueceu de falar, e aí ela não anotou, ela esquece. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um aplicativo da igreja. Nesse aplicativo da igreja, ele não é só para quem é membro, ele é para quem é membro, para quem é voluntário, para quem faz parte de alguma área da igreja. E eu quero te convidar a fazer parte desse aplicativo da igreja. Nele nós temos todo o informativo de culto, de tudo que nós fazemos. Aí você está em casa assim, de bobeira num domingo, chega a mensagem: hoje tem culto com crente, se conserta. A mensagem chega lá: hoje tem culto. Sempre chega uma mensagem dizendo de todos os eventos. Tem a nossa agenda da igreja, tem a programação da igreja. E é muito interessante, porque às vezes a gente não tem a oportunidade de estar sempre na igreja, por algum trabalho, por alguma coisa, e no aplicativo você tem acesso a tudo que está acontecendo na igreja e tem a oportunidade de ficar inteirado e por dentro do que está acontecendo. Amém? Já deu? Eu vou falar de outra coisa. Vou falar, quem vem na festa? Quem vem na festa, irmão? Sabe qual festa é? Do quê? Qual que festa que tem no dia 20, querida? Vamos lá. Da família? Você é da família? Você vai vir na festa? Então diga, amém. Você que pode estar, vai ser maravilhoso, irmão. Já estou logo avisando os irmãos que têm o corpo não habilitado para roupa de banho, short e camisa. Porque a gente vem para a igreja para ver coisas boas, irmão. Então, por favor, venha, não tem biquíni, não tem maiô. Aqui é uma igreja, amém? Então, você vem aqui, vamos dar um bronze. Não, irmão, é lá no outro lugar. Aqui você vai vir para tomar um banho, vai ter uma piscininha que as crianças entrar, para a gente entrar, mas não inventa moda não, em nome de Jesus, tá? Amém? Valeu, Alex, obrigado. Agora eu acho que vale. Vamos lá,
Amém? Amém. Diz assim: os filisteus organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel. E depois dos violentos embates, Israel foi derrotada pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciões e os líderes de Israel indagaram: por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão dos inimigos. Então as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Assim que a arca do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Os filisteus ouviram aquele brado extraordinário e exclamaram: que significa esse forte grito do acampamento dos hebreus? Quando foram avisados de que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus, grande temor tomou conta dos filisteus e comentaram entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus. Ai de nós, nunca aconteceu algo assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São mesmo os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. E concluíram, alguém lá concluiu: sede forte, ó filisteus, sede homens corajosos, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram os vossos escravos no passado. Sede homens e lutai bravamente. E assim os filisteus partiram à luta e Israel acabou sendo vencido novamente. Cada israelita teve que fugir correndo para a sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30.000 soldados a pé. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Avança só um pouquinho, vai no versículo de número 21. Versículo de número 21, isso. Ela deu a um menino o nome de Icavode, ou Icavode, que quer dizer: foi-se a glória de Israel, iludindo o fato de que a arca de Deus ter sido tomada por causa da morte do seu sogro e do seu marido. Amém? Feche os seus olhos, e não sua Bíblia, coloque a mão sobre ela. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos pela oportunidade de estarmos em tua presença para falar da tua palavra. Pai, nós queremos, através dessa palavra, entender um pouco sobre o que o Senhor quer alinhar sobre as nossas vidas. Nesse ano que se começa, nesse primeiro mês, nós queremos saber como deixar a nossa vida nivelada, como o Senhor fará e o que nós precisamos, como servos, fazer para que o Senhor venha falar ao nosso coração. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você pode aplaudir o Senhor. Nesse capítulo que acabamos de ler, fala sobre 3 tópicos. O primeiro tópico é a guerra dos filisteus e também a captura da arca. Os filisteus capturam a arca do Senhor. E o terceiro tópico é a derrota de Israel. Nesses versículos, nesses 9 versículos que eu li, aproximadamente 11, nesses versículos a palavra vai falar sobre esse episódio de uma luta e uma derrota. Na verdade, 2 lutas e 2 derrotas. Mas, pastor, o que aconteceu? O que aconteceu para que o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, começasse a perder, começasse a ser derrotado? Então eu quero começar a pregação dessa noite
te dizendo, e eu gostaria que você repetisse comigo. Diga assim: não basta ter a presença. Com a presença, mas não vivia na presença. Se nós pudéssemos andar um pouquinho, a partir do do capítulo de número 3, do versículo de número 14, nós vamos entender o que aconteceu. O texto vai dizer que os dois filhos do sumo sacerdote, Ofni e Finéias, esses dois rapazes, eles eram sacerdotes, trabalhavam no turno de serviço a Deus. Diz a mensagem que Eli era o sumo sacerdote, o homem responsável em ligar o povo com Deus. Toda vez, uma vez por ano, era esse cara, era esse homem que recebia as ofertas e entregava diante do Senhor, sim ou não? Então esse homem era o responsável de ligar o povo com Deus. A palavra diz também que ele era responsável por todos os sacerdotes. E nesse time de sacerdote, ele tinha dois filhos. Um chamava Ofni e o outro Finéias. Esses filhos faziam parte do time que servia a Deus. Mas nessa mesma época, também aconteceu algo muito interessante. Diga o que, pastor? Algo que aconteceu nessa época que foi muito importante, foi o nascimento de uma criança. Diga, quem não disse vai ser mãe. Eita, irmão, então vai ser mãe. Quem não disse? Tu foi com muda? Tu falou? Ele está se enrolando. Meu Deus. Aí eu falei, quem não disse vai ser mãe. Aí vocês, eu falei, tá vendo ela? Eu fiquei muda. Mas foi isso que eu falei, querida. Captou? Eu não vou fazer gracinha contigo hoje, não. Fica tranquila. A palavra diz então que neste mesmo episódio nasce alguém. Quem? Samuel. Eita. Então deixa eu profetizar na sua vida. Num tempo de muitas coisas erradas, Deus já está preparando coisas certas. Já estão preparando coisas certas que vão nascer na sua vida. Mas o texto vai dizer que tudo começa assim. Uma mulher chamada Ana. Ela começa a orar, ela vai todo ano diante do sacerdote, diante do templo, e começa a clamar: Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. Todo ano ela faz isso, repetidamente. Só que nunca acontece, porque nós não recebemos pela repetição, nós recebemos pelo nosso coração. Toda vez que a gente ora por orar, todas as vezes que a gente fala por falar, Deus somente escuta, mas não ouve. Você sabia disso? Que Deus escuta muita coisa, mas Ele só ouve o que quer? Então um dia a Ana decidiu mudar o jeito dela de orar. Ela falou: Senhor, o dia que o Senhor me der um filho, ele desamamentar, parar de mamar no peito, eu vou te entregar diante da tua casa. E a palavra diz que ela fez isso. Só que quando Ana começou, essa oração virou uma engrenagem no céu. Diga, Deus está esperando eu girar a engrenagem. Por quê? Porque a palavra é bem clara. Ana precisava de um filho e Deus de um profeta. Então entenda uma coisa: os teus sonhos têm que estar atrelados no sonho de Deus. Isso, aumenta aí, que eu gosto do ambiente. Então entenda, você não só tem que pedir porque você quer, você tem que pedir porque isso tem que fazer parte do plano de Deus. Os teus pedidos, os teus sonhos têm que estar atrelados aos sonhos de Deus. Diga, por quê, pastor? Porque você é criatura, você foi feita à imagem e semelhança de Deus, só que o seu pedido é da terra, e Deus é do céu. Então o seu pedido tem que ser do céu, para que ele seja realizado na terra.
não tem a ver com pedir, tem a ver com dar. Não tem a ver com súplicas, tem a ver com entrega. Deus não está esperando que você dê nada. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não sabe: Deus não precisa de você. Deus conta contigo. Então, tudo o que Deus faz, Ele quer de alguma maneira nos colocar nisso. Por quê? Porque a glória é de Deus. Diga, a glória é de Deus, mas a honra Ele deixa para nós. Na maioria das vezes, Deus vai fazer coisas gloriosas para que a gente seja honrado, irmão. Então, quando Ana decide fazer esse pedido, eu vou chegar no texto, só para vocês entenderem. Fazer esse pedido e falar com Deus: Deus, eu quero um filho, e quando esse presente chegar, eu vou te entregar. Deus falou: opa, estou entendendo. Já que o que você está pedindo é para mim, vai ser para mim e para você. Então tem coisas que a gente coloca a Deus, e aí Deus se agrada tanto que Ele fala: é meu e seu. Então deixa eu te falar uma coisa: você que é empresário, você que tem empresa, começa a falar: Senhor, eu quero essa empresa, porque essa empresa vai honrar o teu nome. Entenda, Deus vai virar um sócio dessa empresa contigo. Comece a colocar Deus. Eu não estou falando de dinheiro, irmão, não entenda, não é isso. Eu estou falando de parceria, eu estou falando de ligação. Então, quando Ana decidiu fazer isso, o céu deu aval, o céu bateu o martelo e disse: vai ser. E aí o texto vai dizer que essa criança é entregue ao sacerdote e é criada segundo os preceitos dentro da casa do Senhor. Olha que lindo. Ana pediu uma coisa para ela, o Senhor tomou para ele, e essa coisa que ela entregou para Deus, que era criança, começou a crescer dentro da casa de Deus. Você não copiou? Se você pedir algo e esteja conectados com as coisas de Deus, essas coisas vão crescer dentro da casa de Deus, irmão. Você não vai precisar alimentar o teu sonho. A Ana dava comida para Samuel? Dava? Não, irmão. Ele comia do templo, ele se vestia com o templo, era o templo que era responsável por isso. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando, se você colocar os teus sonhos diante de Deus, é Deus quem vai fazer os teus sonhos crescer, é Deus que vai alimentar o teu sonho, é Deus que vai vestir o teu sonho, é Deus que vai dar força ao teu sonho. Você não vai precisar correr atrás de ninguém, você não vai precisar correr atrás de venda, você não vai precisar correr atrás de cliente, você não vai precisar fazer nada. Por quê? Porque Deus já sabe fazer isso. Então você não vai precisar se esforçar, porque Deus já tomou a frente de tudo. E aí o texto é bem enfático em nos dizer que enquanto crescia Samuel na presença do Senhor, sim ou não, crescia também Ofni e Finéias na presença do Senhor, sim ou não? Então nós vemos agora um cenário, nós vemos um menino crescendo na presença do Senhor e fazendo aquilo que agradava a Deus, aquilo para o qual ele foi chamado. E nós vemos mais duas crianças, Ofni e Finéias, que também são da mesma idade, do mesmo tempo de Samuel, residindo no mesmo lugar, mas não fazendo aquilo que agradava a Deus. Pastor, o que você está querendo me dizer? Bote a mão no seu coração. Isso. Eu quero nesta noite te dizer que você pode estar no mesmo lugar com muitas pessoas, mas com um propósito diferente. Você pode estar no mesmo lugar e nesse lugar adorar a Deus e nesse lugar bendizer o nome do Senhor, porém essas pessoas podem estar desalinhadas. Então eu quero esta noite profeticamente alinhar o seu coração, porque o que Deus falou para você é para você, o que Deus já falou ao seu coração é o seu coração. Não se preocupe se eles se desviam, não se preocupe se eles fazem o que é errado. O que Deus te chamou para fazer, Ele sabe o que chamou e você sabe o que é.
continua firme, porque no final Ele vai te honrar. Nós vimos um cenário diferente. A palavra diz que Ofni e Finéias, esses filhos do sacerdote, eles se mexiam de maneira errada. Põe lá, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Amém? Primeiro Samuel, capítulo, vamos lá, vou andar um pouquinho para frente, só para você entender. Capítulo de número 2, 12. Amém? Amém? Depois tu vai falar para eu pagar um lanche para você. Enfiar a mão na tua cara, irmão. Perdendo a paciência contigo. Tá querendo me sabotar? Tem algum líder ali para botar a mão na cabeça do Alex? Amém? Em nome de Jesus. Olha o que o texto fala. Entretanto, deixa eu só voltar. Fique aí, querido. O texto diz que Samuel, o pequeno Samuel, caminhava na presença do Senhor, sim ou não? Fazia as coisas que agradavam ao Senhor. Porém, vamos ver o que a Bíblia diz sobre os filhos de Eli. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios. Olha aí, irmão. Ah, pastor, pode crente ser ímpio? Olha o que a Bíblia diz. Tem crente que é ímpio? Tem. Eles eram sacerdotes e eram ímpios. Aí o texto diz: e não se importavam com o Senhor. E pastor, está pesado? Está pesado igual eu. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode andar num lugar puro com pessoas impuras. Você pode estar num ambiente que tinha tudo para ser bom, e o ambiente é bom, e mesmo assim você está andando com pessoas que são sujas. Continua o texto. Tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdote para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava sendo cozida ou cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, no caldeirão, no tacho, ou em outra vasilha que estivesse sendo usada, pegava para si tudo que vinha preso no garfo. Desse modo agia com todos os filhos de Israel, que iam cultuar em Siló. O texto diz que esses homens tinham um dever de cuidar de tudo que era preparado para o sacrifício do Senhor, porque naquela época tinha sacrifício, amém, irmão? Somos entendidos sobre isso? E, não somos não? Então vamos falar. Naquela época, a expiação era feita através de um cordeiro, através de um animal. E em Êxodo, Deuteronômio, a Bíblia vai falar sobre sacrifício, sobre algo que tinha que morrer, porque a consequência do pecado é a morte, amém? Então, o sacrifício era para remissão de pecados, amém? E a oferta, ou esse tipo de sacrifício que nós estamos falando ali, era um sacrifício de adoração. Volta e tempo era um sacrifício de cereais, oferta de cereais. Então, dependendo do sacrifício, não, oferta de cereais. Então, de tempo em tempo, Deus solicitava que o povo, para consertar a sua caminhada,
para andar de forma correta diante deles, trouxesse diante de Deus algo que pudesse remir, colocar de novo eles alinhados com Deus. Mas diga, glória a Deus, Jesus já foi por mim e por você. É por isso que hoje você não precisa levar galinha, nem bode, nem cabra, nem nada. Amém? Porque ele já foi o próprio Cordeiro, ele já foi o próprio sacrifício. Na verdade, ele é desde a fundação do tempo. Amém? Então, quando falamos isso, nessa época onde se ofereciam animais a Deus por gratidão também, todo animal que era cozido, ele vinha com gordura. Tu já comeu aquela carne com a picanha gordurosa? A gordura era a melhor parte, amém? Meu Deus. Essa parte da gordura era a parte mais saborosa, até hoje né, irmão? Era a parte mais importante, e essa parte, ela tinha que ir direto para o lugar do sacerdócio, ou direto para Deus. O sacrifício era retirado essa carne, essa melhor porção, e ela ia direto para Deus. Então, o texto vai dizer que esses sacerdotes, no turno deles, chegavam lá, aonde todo mundo estava fazendo certo, e enfiavam o garfo. Tu viu o garfo de 3 dentes? Não viu, irmão? Então entenda, tridente não é nada do diabo, tridente é de Deus. Satanás é que é roubador das coisas. Esse tridente era grande, num tamanho de 2,22 m, mais ou menos, 2,24 m. Oi? 2,22. Esse garfo, ele tinha esse tamanho, porque o fogo e a quentura poderia, de alguma forma, danificar o sacerdote, queimar, machucar. Então, com esse garfo grande, eles pegavam a carne, rodavam no tacho, faziam o cheiro da gordura subir. Era por isso desse garfo grande. Aí você vai lá fora, nas outras culturas, nos outros deuses com D maiúsculo, você vê uma imagem com um tridente. Quê? Com D minúsculo. Você vê ele lá, tentando receber o sacrifício. Aí você vai lá, quem já foi sabe, vai lá no pé e bota a galinha, vai lá no pé e bota a carne, vai na imagem e espeta alguma coisa. Por quê? É o inimigo tentando roubar a glória que era de Deus, que é de Deus. Então entenda, nesse turno de serviço, eu vou chegar lá, mas eu preciso explicar isso, para a gente entender o mistério. Nesse turno de serviço, esses filhos vinham com esse garfo, espetava na carne, tirava o melhor da carne e comiam. Posso falar? Vai ter muita gente que vai atrapalhar o teu serviço de Deus. Vai ter muita gente que na hora que você está trabalhando, vai querer espetar o garfo na carne, vai querer tirar o teu jeito de adorar, o teu jeito certo de fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, não se preocupa não, que Deus está vendo. Deus sabe quem trabalha certo e quem trabalha errado. Não precisa você falar, não precisa você ter um grupo de fofoca, não precisa você ter um WhatsApp, não precisa você pensar mal, que Deus já sabe o que Ele vai fazer, querido. Qual o teu papel? Continuar fazendo o que você chamou que Deus te chamou para fazer, porque Ele não te chamou para jogar, Ele te chamou para trabalhar, pô. Continua trabalhando e deixa quem quiser trabalhar de maneira errada, trabalhar. Porque Deus sabe quem chama e a hora que chama. No momento certo Ele sabe quem separa, quem fica e quem sai. O texto é bem claro em nos dizer que esses filhos faziam isso. Então o texto diz que eles eram ímpios. Olha como que, quem disse, irmão? Deus, irmão. Deus está dizendo que eles eram ímpios. Deus também fala que eles eram filhos de Belial, irmão. Olha aí. Você está pensando que é brincadeira? Bota aí 12, 17.
Sou eu que estou dizendo não, irmão. Ah, pastor, está batendo, hoje é concerto? Todo dia é concerto. Aqui é uma igreja de concerto. Nós estamos todos no torto. Deus está alinhando a gente. Você vai lá no cara da coluna, ele traca, não é? Aqui Deus também está fazendo isso na tua coluna. Primeira Samuel, capítulo 2. Está me sabotando. 1 Samuel. Ai, Jesus. 1 Samuel, capítulo 2, 17. Vou falar com o microfone aqui, ó. A culpa é minha, né? Vou falar com o microfone aqui. Pode rir, irmão. Eu gosto. É bom. Sabe o que é bom isso? Entenda. Que o Alex aqui, quem conhece o Alex, irmão? O diácono Alex. Ele é todo posudinho, né? Né? Vem, Alex. Eu parei a pregação para a gente falar. Ele é todo posudinho, né? O imbatível, né? O cara que não erra, é ou não é? O cara que vence todo mundo. É isso aí que Deus faz. Não foi nem eu. Aplauda o Senhor pela vida do Alex, gente. É isso aí. Tá vendo que não sou eu? É Deus te pegando, querido. É isso aí. Vem ele aqui, ó, todo apertadinho. Mas vamos lá. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. É isso? 17. Agora vendo 12. Sendo assim, o pecado desses jovens era muito grave diante dos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida do Senhor. Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor e vestia uma túnica. Pastor, o que você está querendo me dizer? Estou querendo te dizer que não é o tempo de serviço, é a entrega que você tem. Eu quero te dizer que não é o quanto tempo você tem de crente, mas é o quanto tempo que você tem de responsabilidade diante das coisas de Deus. Eu quero te dizer que não é o quanto você conhece da Bíblia, é o quanto você conhece o Deus da Bíblia. Eu quero te dizer que não é o quanto você vem no culto, mas o quanto que você não vem no culto de verdade. Eu quero te dizer que não é o quanto você entrega, é a qualidade de que você entrega. Porque Deus não está preocupado com volume, irmão. Se ele estivesse preocupado com volume, ele não escolhia Israel, ele escolheu o mundo. Ele escolheu um povinho chamado Israel, um pequeno povinho para dizer: esse eu quero chamar de meu. Então quando Deus olha para a sua vida, ele fala assim: é você que eu quero. Posso falar, irmão? Posso falar? E Deus vai falar: é você que eu quero. E com você eu não quero que corte o cabelo, porque Deus fala isso. Com você eu não quero que ande com decote. Com você eu não quero que saia palavrão da tua boca. Com você eu não quero que beba. Com você eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então Deus sabe com quem fala. Eu não estou aqui hoje para falar sobre doutrina, tenho autoridade para falar sobre isso, mas não vim para te dizer sobre isso. Eu vim para te falar que Deus quer de você um movimento que Ele não exige de outras pessoas. Porque antes do propósito de ser comunitário, a salvação é individual. Então tem coisa que Deus vai pedir para mim que não vai pedir para minha esposa. Por quê? Porque o propósito que Deus tem na minha vida é um. Apesar de nós termos a mesma linha de pensamento em algumas áreas, apesar de a gente querer chegar no mesmo lugar, andar no mesmo caminho. Então entenda uma coisa: esses dois filhos faziam de qualquer maneira, eles não se importavam com o Senhor. Agora vai para o versículo 21 do capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. É isso? 21 ou 22, Alex? Hein? Então tá. Então, o Senhor
visitou Ana novamente e abençoou. E ela concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Avança mais um. Eli já era idoso, bem idoso, deixa eu olhar aqui, quando ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam de errado, e todo o povo de Israel, inclusive que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Deixa eu contar o que esses rapazes faziam. Além de mexer no que não era deles, além de fazer o que não tinha que fazer no turno, eles faziam algo que era extremamente reprovável ao Senhor. Eles se envolviam com algumas mulheres que ficavam à beira do templo. Essas mulheres, elas eram responsáveis, muitas vezes por clamor, por vender coisas, mas eles chegavam e falavam assim, não estava lá, mas é mais ou menos isso. Você sabe quem eu sou? Você me conhece? Você conhece alguém que fala assim? Sou crente, pô. Sou ungido. E aí, quer se envolver comigo? Pastor, o que você está querendo me dizer? Eu estou querendo te dizer que esses homens, eles trabalhavam num templo, serviam ao Senhor, mas faziam coisas que quem tinha que servir o Senhor não fazia. Ah, pastor, é alinhamento, hoje é. Então deixa eu te falar, Deus te chamou para você parar de ter relações com o mundo. Deus te chamou porque Ele quer que você agora comece a fazer tudo aquilo que Ele quer. E essas relações, irmão, eram sexuais. Essas relações, posso falar, irmão? Estou vendo que você está com a cara meio assim triste. Quer que eu conte uma piada? Eu estou falando que Deus está olhando. Deus está olhando. Deus chamou uma noiva e não uma prostituta. Deus está vendo que, nem todos, mas Deus está vendo o que você faz fora daqui, da porta para fora. Não é o que o pastor diz, mas é o que Deus vê. Eu preciso te dizer essa noite, Deus está com os olhos em cima de nós. Só que, eu não sei se vocês sabem, mas Deus também tem hora que Ele decide agir. E eu gosto do método que Deus decide agir, que nem sempre Deus bate com a mão. Nem sempre Deus usa a mão para bater. Nem sempre Deus usa a palavra para bater. A palavra diz que Ele é multiforme aí. Então Ele tem múltiplas formas de agir. E agora nós vemos Deus agindo como? Saindo. Então eu quero te dizer que existem algumas guerras, dando por texto, existem algumas guerras que nós estamos passando, que se a gente estiver corrompido, nós não vamos vencer. Nós não vamos vencer. Olha o que o texto diz, vamos voltar no texto. Vocês já entenderam que eles não estavam andando, o povo já não estava andando bem com Deus, amém? Mas principalmente o interior, sim ou não? Sim ou não? Pode falar assim, não fica com medo, sim ou não? Eu vou falar. Não adianta você querer ganhar o seu marido, querer ganhar o seu irmão, e Deus olhar para a sua vida, você ainda está com coisa promíscua. Porque Deus sabe, Deus vê o que eu não vejo. Deus vê o que eu não vejo. Deus ouve o que eu não... Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Aqui todo mundo é crente, aqui todo mundo é cristão. O nosso WhatsApp fica cheio de texto, o Instagram posta versículo, mas Deus sabe se o que a gente fala é verdade do que a gente vive.
E aí, algumas coisas estão acontecendo na minha e na sua casa, eu tenho que falar, que não batem com o que a gente vive. A gente fica falando, Senhor, por que não está acontecendo? E Deus fala, está pensando que eu sou bobo? Está pensando que eu não estou vendo? Você está usando a minha graça como motivo de desgraça. E aí Deus trouxe essa noite, eu e você aqui, que essa palavra também serve para mim. Ele nos trouxe aqui porque Ele quer alinhar, Ele quer acertar. E para acertar, começa a conversão aqui. Porque não adianta, irmão, eu pregar para você sobre verdade se eu minto. Não adianta eu pregar para você sobre caráter se meu caráter é corrompido. Não adianta eu falar que Jesus te ama se eu não amo. A gente está vivendo um evangelho onde a gente é muito bom no discurso e é horrível na prática. Nós somos os melhores pregadores que o nosso ego pode bater palma. Mas a nossa realidade é totalmente diferente do que a gente posta nas páginas da nossa vida, nas nossas mídias. Então Deus começou a olhar o povo. Começou a olhar e falou assim: ah é? Beleza. Vocês vão ficar na igreja. Vocês vão dar sacrifício. Vocês vão dar adoração. Só que eu não estou aí. Vocês estão na presença, mas eu não vou me fazer presente. Vocês vão estar no lugar onde me adoram. Vocês vão estar no lugar para me buscar, mas eu não vou estar lá não. Sabe por quê? Porque o lugar está corrompido. O templo está mexido. Então, vamos começar a olhar. Você é templo do Espírito Santo, sim ou não? Agora você quer, agora você tem que falar comigo. Porque quando a gente quer tomar a decisão, a gente fala, agora sou templo do Espírito Santo, Senhor. Deus visita, me visita. Agora eu quero saber, você é templo, sim ou não? E como está o seu sacerdócio aí dentro? Será que o teu sacerdote está gostando do que está vendo? Será que o seu sacerdócio, será que o seu sacerdócio é conivente com as tuas atitudes ruins? Porque o texto vai dizer que o pai sabia que os filhos estavam andando de maneira errada, sim ou não? E continuava. Então deixa eu te falar, você não é templo? Você não é sacerdote? Deus não falou que nós somos sacerdote, povo santo, nação eleita? Falou sim ou não? Então chegou a hora da gente acertar, senão tem gente que vai quebrar o pescoço. E não só quebrar o pescoço, mas tem gente que vai morrer também. A gente vai começar a perder coisas se a gente não suportar como a gente diz que a gente é. O último versículo que eu li foi um versículo que fala sobre uma mulher. Essa mulher era a mulher de um dos filhos de Eli. E diz que na hora que o povo perde a guerra de novo, e ela fica sabendo que o seu esposo morreu, diz a palavra que ela fica tão desesperada, que ela começa a entrar no trabalho de parto, e começa a morrer, que não consegue nem falar. E aí o nome da criança é dado, Icabote, foi-se a glória de Deus. Então eu quero te dizer, que a gente pode ser um grande templo, mas a gente também pode ser um grande templo, sem a presença. Ah, pastor, por que as coisas acontecem? Porque nós estamos vivendo. Muitos de nós estamos vivendo do restante da fumaça da Shekinah. Que isso, pastor? A Shekinah era a presença, era uma fumaça que inundava o templo. Essa fumaça ninguém conseguia ficar de pé. Por quê? Porque a fumaça, essa presença era tão grande que derrubava até o mais santo do local, irmão. E aí, muitos de nós estamos vivendo a sombra dessa presença, dessa Shekinah. Sabe por quê? Porque a gente vem num culto como esse, cantou, o louvor foi bom, sim ou não? Arrepiou, mas quando a gente sai lá, vai para fora, continua nas mesmas práticas. Então, meu irmão, isso não é presença. Porque presença é para ser carregada.
Então a gente está vivendo só uma ilusão. A gente está vivendo o restante da fumaça. Quer ver? Quem já foi na noite aqui? Quem já foi na noite, irmão? Isso, Fala a verdade, você está na igreja, hein? Quando volta da noite, está com cheiro de fumaça, sim ou não? Está com cheiro de cigarro, sim ou não? Você é a fumaça, você é o cigarro, você é a noite. Mas você fica com o cheiro dela, não é? Então, é isso que a gente está acontecendo aqui, na igreja do Brasil. Nós estamos com a fragrância do mundo querendo ser santo. Estamos com o odor, mas não estamos com o conteúdo. E o povo agora de Israel estava assim: eu sou crente, eu sou filho do Deus Altíssimo, ninguém me pega, ninguém pode me parar. Vamos entrar na mensagem agora. Vai me ajudar, Alex? Amém? Os filisteus organizaram, versículo de número 2 do capítulo de número 4 de 1 Samuel. Os filisteus organizaram uma frente de combate. Eu quero te dizer essa noite que o inimigo já está diante de você. Ele já está esperando o seu movimento. E se você ficar vivendo do que você viveu e não do que você deve viver, a derrota vai chegar. Porque diz a mensagem que eles estavam à frente de combate. Então deixa eu te falar, irmão, enquanto você está aqui na igreja, você está protegido. Enquanto você está aqui dentro, você está protegido. Mas quando você sai lá fora, pastor, por quê? Porque aqui dentro é diferente? Não. Estou te falando que aqui é um lugar preparado. É o quartel, é o QG do Senhor. E aqui Ele está, irmão. E nesse lugar, Ele está te falando, mesmo sem você ter ouvido. Nesse lugar Ele está visitando, mesmo você tem a porta do coração fechada. Nesse lugar Ele fala contigo, muito mais do que você acha que fala com Ele lá fora. Só que enquanto você está aqui, você está protegido. E diz o texto que o inimigo já estava à frente do combate, pronto para encarar Israel. Então deixa eu te dizer, se a gente continuar vivendo achando que é crente, nós também vamos achar que vamos ganhar, mas não vamos ganhar nada. Olha o texto dizendo: para enfrentar Israel, e depois de violentos embates, Israel foi derrotado pelos filisteus. Pastor, o que você está querendo me dizer? Eu estou querendo te dizer, irmão, se você não estiver carregando a presença de verdade, todas as suas lutas serão frustradas. Você vai achar que vai ganhar e não vai. E aí, depois você vai botar a culpa na igreja, depois você vai botar a culpa no pastor, tu vai botar a culpa no líder, tu vai colocar a culpa no ministério, porque tudo vai ser culpa do ministério e nunca sua. Porque não adianta somente carregar, tem que ser a presença, tem que estar com a presença. E aí, eu vou falando aqui, você vai pensando, irmão, porque tem luta que a gente luta e não ganha, irmão. E eu fiquei perguntando, Senhor, por que algumas lutas, alguns embates, nós temos certeza que estamos certos e não ganhamos? Porque possivelmente eu e vocês estamos numa condição de que parece que estamos certos, mas não estamos. Porque, posso falar? Nós podemos estar por baixo do mesmo teto, por baixo da mesma direção, mas com um propósito diferente. A gente pode estar aqui, tudo pensando, tudo cultuando junto, mas o teu pensamento um e o meu outro. A gente pode ter o mesmo destino, mas com caminhos diferentes, irmão. Mas quando a Bíblia nos chama para vencer algo, para chegar em algum propósito, é necessário que a gente esteja na mesma conexão, alinhados, porque senão a casa fica torta, irmão. Quem já entrou em algum ambiente aqui em desnível?
Quem já entrou? Eu já entrei numa casa em desnível, e por mais reto que o móvel parecia estar lá, estava torto. Então entenda, a culpa não é do móvel, a culpa é do terreno. A culpa é da onde eu construo, é onde eu decidi construir as coisas. E Deus está te trazendo no ano de 2023 para dizer: chega de construir coisas em locais que estão desnivelados. Começa a olhar, irmão. Alinhamento é o que? É preparar a terra, irmão. Posso falar? Se decide casar, nem orou. Pensou que orou? Ah, ele vai à igreja. Satanás também vem na igreja. Então entenda uma coisa. Nós precisamos entender, irmão. É muito além da nossa percepção. Porque senão a gente vai ficar vivendo um evangelho de faz de conta. Ah, nada dá certo na minha vida. A gente vai olhar para a tua vida. Pastor, preciso de um gabinete. Aí eu vou sentar, a irmã fala assim mesmo: pastor, é porque eu faço as coisas e não rompe. Eu vou falar disso, mas eu nem queria. Eu não consigo prosperar. Eu pergunto: você traz o teu dízimo, irmão? Você entrega ao Senhor? Não. Como é que Deus vai falar contigo, desobediente? Você não dá o dízimo para a igreja, não. Vou te falar, a Place, que é a igreja do Senhor, não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, irmão. Ele precisa da sua obediência. Porque a sua preocupação é se eu vou gastar o dinheiro que você dá de dízimo em coisa que não presta. Isso não te cabe. Porque a minha conta eu vou dar se eu gastar errado. Porque o meu pescoço pode quebrar lá. Então, eu tenho que cuidar para não quebrar o pescoço. E você tem que se cuidar para não andar torto e morrer. É cada um na sua. Mas a gente está muito preocupado com o que as pessoas fazem do que com a nossa obrigação que tem que fazer. E aí a gente começa a olhar para esse texto. Ainda estou no 2, meu Deus do céu, vai dar certo. E aí diz que o texto, por conta desse movimento, que eles achavam que estavam com Deus, irmão, porque Deus também tira a mão. Diz que nesse movimento morreram 4.000 israelitas. Diga, 4.000 israelitas. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que pertence à tua casa, tem gente que pertence ao teu convívio que está morrendo por causa do teu movimento. O teu movimento é responsável por morte de muita gente que você ama, sabia disso? Ah, pastor, mas ninguém morreu lá em casa, não. Morreu sim. Deve estar morto espiritualmente, deve estar morto profissionalmente, deve estar morto na esfera do emocional, da família. Então entenda, muita coisa que acontece na nossa casa, muita gente que morre na nossa casa é por conta do nosso movimento, é por conta da nossa postura. E Deus te trouxe essa noite para alinhar, para parar de morrer. Nós vamos agora dar um game over no cemitério. Ninguém vai morrer mais, irmão. Deus te trouxe essa noite aqui para a gente falir o cemitério, irmão. Nós vamos botar tampa na cova e ninguém vai morrer mais, irmão. Nós precisamos ter a consciência se a nossa fala mata. Porque a gente não está preocupado com o que o outro acha, a gente está preocupado com o que a gente quer dizer. Aí eu chego para a pastora Juliana: é isso aí. Aí eu mato ela. Eu estou preocupado em dizer para ela o que eu quero, mas não estou preocupado em saber se ela está entendendo. E aí ela sai daqui morta, falando: o pastor é um ignorante, é um grosso. E aí, quantas pessoas você conhece que está desviada aí? Está quase equiparando, irmão, o número de ímpio e o número de desviado, irmão. Se a gente conseguisse buscar todo mundo que está desviado, meu Deus, irmão, era uma igreja forte. Mas a gente precisa entender isso. Versículo de número 3, vou andar. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciões e os líderes de Israel indagaram: por que fez o Senhor hoje que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? Eles fizeram uma... O que aconteceu? O que aconteceu que Deus permitiu que isso acontecesse? Parece a tua oração, né? Senhor, por que isso está acontecendo? Eu estou certinho, eu vou para a igreja, eu faço o que tem que fazer. Senhor, por que não está acontecendo? Porque não está em ir para a igreja,
Está ir para a igreja e fazer o que te cabe dentro da igreja, irmão. Porque tem uma posição para cada um desses lugares. Não estou falando da place, não, irmão. Eu estou falando da igreja do Senhor. Existe uma posição que é a sua, que Deus quer que você esteja, e nessa posição você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. E eu não posso fazer por você, irmão. Isso que a gente precisa entender, irmão. E eu não consigo sentar na sua cadeira, não consigo, irmão. Queria eu poder te ajudar, mas tem coisa que eu não consigo. E aí o texto diz que eles entenderam. Aí disseram assim: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, para que venha para o nosso meio e nos livre da mão dos filisteus. Porque agora o povo entendeu, ou parece, que eles entenderam que a arca da aliança era o quê? Presença, sim ou não? Mas ele era o próprio trono de Deus, amém? A arca era uma simbologia da presença, primeira coisa. Porque se Deus saísse da arca, era só ouro e madeira, irmão. Então o povo falou: vamos trazer a arca para a presença. O que eles estavam falando? Vamos trazer o nosso amuleto. O problema é que eu e você estamos vivendo assim, adorando a Deus por amuleto. Vamos lá que Deus me cura. Vamos lá que Deus A gente está tratando Deus como amuleto, irmão. A gente está fazendo a presença de Deus ser um amuleto. Eu sou crente inviolável, o inimigo não toca na minha casa. Traz sua mulher, traz seu marido, mente, rouba, para você ver se ele não vai lá, irmão. O problema é que a gente está usando isso como amuleto. Não, eu sou intocável, porque a presença está comigo. Eu carrego a arca, porque eu sou o templo. E aí, versículo de número 4. Então, as autoridades do povo mandaram trazer a arca da aliança do Senhor, dos exércitos. Estava entre os querubins, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca de Deus. Olha quem trouxe a arca de Deus. Quem trouxe a arca de Deus? Ofni. Quem eles eram? Sacerdotes, filhos de Eli, mas que estavam andando de maneira errada. Então a primeira coisa que você precisa ver na sua vida é olhar para a sua liderança. Eu não sou exemplo, a pastora Janaína não é, os pastores não são. Mas olha para a gente. Essa noite eu te peço, olhe para a gente. Vê como está a nossa vida. Vê se ela tem crédito ou descrédito. Porque o que diz se é de Deus ou não é como pratica o que Deus entregou na mão. É isso que vai separar o joio do trigo. Então eles trouxeram a arca, trouxeram a arca, mas não trouxeram a presença. Então tem gente que carrega a arca, mas não carrega a presença. Tem muita gente que vai carregar a arca, mas não vai carregar a presença. Vai carregar o amuleto, mas não vai carregar a Deus. E eles trouxeram a arca para dentro do lugar. E aí o texto vai dizer, continua, 5. Assim que a arca do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão começou a tremer. Grita aí, irmão. Grita aí, irmão. Deu uma tremidinha, não deu? Sim ou não? De novo, então, vamos embora. Vamos. Agora tremeu, sim ou não? Sim, né? Então, mas foi só uma coisa humana. Então, teu grito não espanta o inimigo, não, filho. Teu grito só manifesta e denuncia a tua posição. Quando eles gritaram, os filisteus falaram: opa, tem algo lá, está acontecendo alguma coisa lá. Pastor, o que você está querendo me dizer? Eu estou querendo te dizer que a gente, na maioria das vezes, está fazendo barulho sem a presença. Nós estamos fazendo barulho com a arca, mas sem presença nenhuma. Sai em nome de Jesus.
a gente começa a fazer um montão de códigos, mas são códigos simbólicos, são só simbolismo, porque a gente não está vivendo o que a gente está gritando. E aí o texto vai dizer que denunciou agora o texto. Eu sei que vocês não gostam muito desse estilo meu de pregação, mas é o que Deus deu para vocês essa noite, amém? Vocês gostam que eu vou mais, eu sei, eu já conheço uns. E aí, eu quero te dizer isso porque nem tudo que a gente quer ouvir é aquilo que a gente precisa. Então tem hora que Deus manda o que a gente precisa. Eu acho que na maioria das vezes é isso, né? Então eles fizeram barulho e aí denunciou. Aí os filisteus falaram assim, versículo de número 6. Os filisteus, ouvindo aquele brado extraordinário, exclamaram: o que significa esse forte grito no acampamento dos hebreus? Quando foram avisados que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus, versículo 7, grande temor tomou contra os filisteus, e comentavam entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus, ai de nós, isso nunca aconteceu com algo assim. Versículo 8, ai de nós, quem poderá nos salvar desses? Que isso, irmão? Deuses? Por que Deus e não desse poderoso Deus? Porque Israel já estava tão corrompido que cada um já tinha virado o próprio Deus da sua vida. Então o filisteu é mole de derrotar eles, sabe por quê? Porque eles não são comandados pelo Deus, eles são comandados pelos seus egos. Então eles se tornaram deuses. Porque o texto vai dizer que alguém que percebeu isso vai dizer: olha só, são os mesmos deuses que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Mas não foi os deuses, foi Deus, sim ou não? Aí alguém fala, versículo 10. Assim, volta aí, volta no 9, isso. E concluíram, alguém concluiu, irmão, porque lá no campo do inimigo tem alguém que pensa também. Você acha que não? No campo do inimigo vai dizer assim: sede fortes, ó filisteus, sede homens corajosos, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram nossos escravos no passado. Sede homens e lutai bravamente. O inimigo falou: olha só, não tem que temer não. Sabe por quê? Eles já estão divididos. Você quer saber por que a minha vida e a sua vida, eu tenho que me incluir nisso, às vezes não é uma vida de vitória? Porque a gente esqueceu daquela frase que Davi falou: eu vou para cima de você, em nome do Deus de Israel. Na maioria das vezes, nós tentamos vencer as nossas lutas sendo o nosso próprio Deus. E aí o texto vai dizer, versículo 10: assim os filisteus partiram para a luta, e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para a sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30.000 soldados a pé, só a pé. Pastor, o que você está querendo me dizer? Estou concluindo, vou fechar a Bíblia. Estou querendo te dizer essa noite que se a gente continuar vivendo da maneira que a gente vive, nós não vamos vencer nada. Nós só vamos perder mais e mais e mais e mais. Nós só vamos continuar perdendo. Por quê? Porque não adianta carregar a arca se não carregar a presença. Porque a arca só funciona com a presença. A igreja só funciona com a presença. Você só funciona com a presença. Você também é um lugar que Deus habita. Você também é um lugar que Deus visita, que Deus reside. Mas você só funciona quando Deus está contigo.
quando Deus está aí dentro. Esse texto parece ser um texto de concerto, e eu deixei ele, que é um texto atípico do meu estilo de pregação, mas essa noite eu precisava falar isso, porque foi a mensagem que Deus me deu. Nós precisamos, de uma vez por todas, começar a caminhar de uma forma diferente, e essa forma diferente vai gerar na minha vida e na vida dos nossos vida. O texto começa nos dizendo que eles perderam. Se você ler um pouquinho mais, eles vão retomar essa presença. A arca volta para a presença. A presença volta, a arca volta. Sim ou não? Mas a presença só volta quando está tudo certo. No ano de 2022, não vou falar desse ano não, no ano de 2022, você lutou muitas guerras, somente com a arca, sem a presença. Muitos embates que você fez somente com a arca, não tinha presença nenhuma. Você só queria que o inimigo visse que você tinha arca. Você queria que o inimigo te olhasse e falasse assim, ele é crente, estou com medo. Só que esse ano, Deus quer fazer algo diferente na nossa vida. Ele quer que você traga a arca e a presença junto. Por quê? Porque a arca só funciona com a presença. Vou contar uma coisa rápida. A arca tinha 2 querubins na tampa, sim ou não? E como era o desenho? Quem lembra? Era como? É assim? É? Não era? Era assim? Sim ou não? Vou ficar aqui para todo mundo ver. Era assim, né? Um para cá e outro para cá. Não era? Quê? É, um assim e o outro aqui, né? Sim? Sim ou não? Não. Era assim. Como assim? Porque a arca fazia um trono. Eram os anjos assim. Um desse lado e o outro desse lado. O Senhor chegava e sentava no trono. Então, quando eles trouxeram a arca, o trono estava, mas o dono do trono não estava. Você entende? Que não adianta levar a cadeira, mas ele não sentar. Tem coisas que a gente já estabeleceu cadeiras, mas Deus não está sentado lá, irmão. Nós precisamos nesse tempo mudar a nossa postura. E começa dentro de casa. Porque diz o texto que os grandes foram conversar, irmão, e falar: o que está acontecendo? Por que a gente está perdendo? Mas o que mais me deixa pensativo é que às vezes a gente está tão velho na fé, que a nossa mente está cauterizada a alguns movimentos, e não aos movimentos de Deus. Olha o que eles disseram: vamos pegar a arca que a gente ganha. Eles tinham que pensar: vamos ver o que aqui dentro está errado, para que a gente comece a ganhar, irmão. Então não é sobre igreja, não é sobre célula, não é sobre templo, não é sobre família, é sobre você, é sobre mim. Como assim? É sobre o meu posicionamento diante dele. Porque não vai adiantar, irmão, eu falar que Jesus salva, cura, liberta, se você não acreditar que ele faz isso. Não vai adiantar você fazer jejum. Jejum é bom, irmão. Oração é bom. Poxa, como é? Agora, não vai adiantar nada se Deus olhar para você e falar: não dá para chegar aí não. Tem tudo de crente, mas quando eu olho para a veste, olha o detalhe, o versículo vai falar: Samuel servia diante de Deus, tinha ele uma túnica. Foi isso que o texto falou? Então, não é só servir, não é só estar na presença,
Não é só fazer o que tem que ser feito, mas é ter uma vestimenta que te identifica que você é diferente. Deus está olhando para mim e para você. E aí Ele fala: parece meu filho, hein? Mas deixa eu dar uma olhadinha para a roupa dele. Eu não estou falando de roupa física, não. Estou falando de uma veste espiritual. Aí Deus fala: não. Posso falar? Aí Deus fala assim: não, porque ele está travestido de quem? Crente. A igreja. Eita terra, mistério. Bíblia debaixo do braço, olha aí. Deus está falando. Fala em línguas. Eita, fala. Roda, roda. Pula, pula. Dança, dança. Canta, canta. Prega, prega. Faz tudo. Tudo isso ele faz. Mas quando Deus olha, fala assim: não tem nada a ver com a minha esposa. Parece, mas não é. Parece dura a mensagem que eu estou te falando hoje. Mas hoje eu vim aqui não para dizer o que você quer, mas para dizer o que você precisa. Porque Deus precisa que você hoje se posicione como Ele te chamou para ser. Porque, como falou o pastor Alessandro na última mensagem, meu irmão, também sei pregar a mensagem de pular, sei fazer você chorar, sei fazer você... Eu sei, irmão, sei fazer, eu sei, irmão. Não é por mim, não é para mim que você faz, é para Ele. Então entenda essa noite, Deus te trouxe aqui porque Ele precisa te olhar e ver verdade em você. Porque não é o seu muito tempo de igreja, não é o seu pouco tempo de igreja, mas é o que você tem entregue. E o raciocínio dessa noite é: o que eu estou fazendo agora vai me trazer morte ou vão quebrar o meu pescoço? Hoje, eu estava aqui um pouquinho, quando a gente estava aqui no Jovem, estava maravilhoso, o fogo desceu, né? Calor de Deus, irmão, que estava ontem aqui. Mistério. Mistério. Deus preparou, deixou o ambiente aquecido. Nunca vi o jovem naquela suadeira toda. Meu Deus, o jovem tudo cheio de suor. A gente, eu olhando, o Léo emagrecendo e tal, aquela coisa toda. A careca do Sérgio, misericórdia, a gente aqui, ó, brilhando. Não tem que falar. Movimento lindo. Mas eu percebi uma coisa. A gente precisa falar. Às vezes o ambiente desanima. Às vezes a gente está num ambiente e tudo favorece o contrário. Ontem, o irmão que veio cantar aqui, bateram no carro dele. A Gabriela estava com o neném também, o Noah doente, ficou doente de noite. Uma série de coisas. Tudo desfavorecendo o ambiente, irmão. E aí, Léo falou assim comigo: a gente pode fazer aqui fora, ou pode fazer... E eu sei que não foi porque estava desanimado, não, irmão. Mas as situações fazem a gente mudar. Aí eu falei: Léo, vamos fazer acústico, vamos aqui juntar. Porque lá no passado não tinha luz, não. Lá no passado não tinha tudo que a gente tem hoje, irmão. Por quê? Lá era só verdade. E no meu pensamento, eu não conversei isso com o Léo, mas no meu pensamento eu falei: a gente não pode mudar por conta das circunstâncias. Elas querem parar a gente, nós vamos fazer com calor. Eu estou falando isso, sabe por quê, irmão? Porque o disjuntor principal da igreja queimou, irmão. E não é porque a igreja não tem condição de comprar um disjuntor, é porque o inimigo não está satisfeito com o que a gente está fazendo. E o inimigo não sabe de tudo, mas ele sabe do que foi levado à mesa. Porque Satanás, se algum de vocês não sabe, ele era um dos que estavam perto de Deus.
automaticamente, se você tem pessoas perto de você, você fala assim, ó, isso aqui é o meu plano para esse ano. Aí você fala assim, no meu plano tem Sérgio, tem Mara, tem Ju, tem Gabriela, tem pastora Camila, tem aqui no meu plano, tá vendo? Aí o inimigo te trai, mas ele está sabendo do que está aqui no plano. Ele sabe aonde Deus quer e vai chegar. Ele sabe aonde Deus já falou que você vai chegar. E detalhe, ele também sabe de como você se porta diante de algumas situações. Então ele arma os entrelaços para ver se você vai continuar, se você vai desanimar. E eu prometi ao Senhor, irmão, que nada vai parar a Place. Se não tiver luz, nós vamos adorar sem luz. Se não tiver cadeira, nós vamos sentar no chão. Agora, nada vai parar, porque nós não somos dessa terra, irmão. Nós não somos. Não entendo o negócio, nós não somos daqui, irmão. Se todo mundo louva, não é praga não, fica rouco. Nós vamos adorar com a caixinha da JBL, mas nós vamos adorar. Se todo mundo não tiver tempo de adorar, que eu sei que todo mundo tem, irmão, amém? Amém do louvor? Se o louvor não puder, irmão, nós vamos adorar cantando na JBL. Se o dia o pregador perder a voz aqui, irmão, nós vamos ajoelhar e vamos orar. Mas agora nós não vamos deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque aqui não tem Eli, não, irmão. O problema é que se a gente não começar a olhar para dentro da gente, nós vamos continuar gerando pessoas imprudentes com o reino. Essa semana meu filho está aqui. Não me olha não, fecha a cara não. Falou assim, pai, não vou para a igreja no jovem, não sei o que. Eu falei, você vai para a igreja hoje? Eu falei, não, você está o dia todo aí, você vai para a igreja comigo. Você vai. Eu falei, você vai, irmão. E acabou. Ficou triste, mas vai. Por quê? Porque um dia a gente pediu ele para o Senhor, irmão. Então ele é do Senhor. Qual o nome dele? Significa, se é o presente de Deus, tem que estar na casa de Deus, irmão. Você não pede a Deus coisas, e as coisas vão para quem? Para você, não é? Então você tem que estar aonde as suas coisas estão. O Natan ficou tristinho, depois ficou rindo, sentou do meu lado, virou até crente, ofertou, fez mistério. Irmão, eu estou te falando que, não que eu tenho que obrigar o meu filho a vir, mas ele tem que saber quem ele é diante de Deus, porque amanhã, Papai do Céu decide me levar, ele tem que saber qual caminho o pai estava trilhando para continuar, porque a história não para em mim, a história é através de mim. Ele vai beber da água do poço que eu cavo, irmão. E se você não cavar esse poço agora, vai ter muita gente na tua família morrendo de sede. Você precisa construir pegadas. Deixa eu contar um negócio, estou terminando, o louvor já pode preparar. Deixa eu contar um segredo. Quando a gente está numa mata, numa trilha, o segredo é caminhar em cima das pegadas. Você sabia disso? Quem sabe disso? O segredo de caminhar em cima das pegadas, isso é muito interessante, é que você, já sabe onde está pisando. Segunda, você já sabe para onde está indo, porque alguém já passou por ali. E terceiro é maravilhoso, quando você caminha sobre aquelas pegadas, você está dizendo que o que já passou por ali sabe o que está fazendo. Existe uma honra. Pastor, o que está querendo me dizer? Eu estou querendo te dizer que tem muita gente aqui que já é do cabelo branco, inclusive você. Mas eu estou querendo te dizer que existem pegadas que a gente está pisando hoje, que alguém já caminhou lá atrás. Então tudo que nós estamos fazendo hoje não é novo. O tempo é que é diferente. Deus te trouxe essa noite para te dizer: vamos caminhar. Vamos fazer aquilo que
que você tem que fazer. O mais engraçado é que, nesse texto, estou terminando, o louvor já está pronto. Nesse texto, Deus não usou nenhum profeta para Ofni e Finés. Tem, pastor, profeta para Ofni e Finés? Ele desceu. Já desceu para ter o juízo. Pastor, o que isso quer dizer? Que tem pessoa que Deus fica avisando, tem outros que Deus não avisa mais, porque quem sabe onde tem que estar, Deus não precisa ficar repetindo mensagem. Deus só chega para falar: serviu? Beleza, não serviu, eu tiro e boto o outro. Então assim tem que ser a minha vida e a sua. Tem gente que vai entrar na minha vida e na sua vida e vai começar a fazer um escarcéu. E se a gente não fizer nada, nós vamos quebrar o pescoço. Mas agora, se a gente se posicionar, é Deus quem tira. É Deus quem tira. As pessoas que não devem estar no teu relacionamento de amizade, é Deus quem tira os clientes que não tem que estar. Porque tem muito cliente que tem dinheiro, Camila, que está lá, mas ele está lá para frustrar. Eita, é o Batman, os planos de Deus. Vai acabar, irmão, eu já estou acabando com esse mistério desse Batman aí. Jesus. Sabe por quê? A mensagem é tão boa que até os animais estão vindo. Eita, você não quer atender, mas aí eles vêm, irmão. Sabe qual a diferença? Vou falar em cima disso. Dentro desse ambiente ainda tem animal que está querendo voar, irmão. Você está aí preso no chão, mas o morcego está voando. Na casa de Deus, o morcego voa e você está parado. Porque numa mensagem como essa, você tem que estar voando. Ah, pastor, mas eu não tenho asa. Mas você tem um corpo espiritual. Na tua casa, na tua vida, você acha que a tua guerra é no braço? Tem guerra que tu vence aqui, ó. É aqui que Deus faz a diferença, irmão. Não é muito falar: ah, faz isso, faz isso que eu quero. Ora. A oração tem poder, irmão. Não adianta dizer que é crente e não se portar como crente. O tema não é correção, é direção. Chega de brigar. É hora de clamar. É hora da gente se posicionar de uma maneira. Deus quer mudar a nossa casa. Diga: Deus quer mudar a nossa casa. Mas começa comigo. Eu vejo que tem tantas mulheres aqui. As mulheres levantam a mão. Levantam a mão as mulheres. Isso. Quando vocês estão varrendo a casa, vocês não mexem nos móveis? Sim ou não? Você não mexe no armário? Você não mexe no sofá? É isso que Deus está fazendo na sua casa. Deus está movendo as coisas de lugar. Tem sofá na cozinha, tem cama que está na sala. Então vamos começar a desarrumar. Agora o homem levanta a mão. Tem homem nessa casa aí também? Olha só. Eu acho que alguns de vocês já foram à academia aqui. Você vai pegar um peso, você tem que abaixar, segurar e levantar. Sim ou não? É assim que a gente faz na academia. Os que estão jogando na boa, eu não tô. Aí você faz o quê? Abaixa, pega o peso e levanta. Mas o que você está querendo me dizer com isso? Eu estou querendo te dizer que assim na sua casa, existe um peso que você precisa levantar. E não pode levantar de qualquer jeito. Por quê? Porque se você levantar de qualquer jeito, vai começar a doer em áreas que não tinha que doer. Porque tem peso, até para carregar peso tem que saber, irmão. Eu vi um vídeo esse dia, o cara botando 100 sacos de cimento de 20 quilos. 20 não, acho que é 50, né? Aquele que não é 20, né? 20 é 50. O cara botava 1, 2, aí viravam aqui, e andava, irmão. Como se tivesse sem nada. O cara andando. Eu falei: não é possível, Sansão. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: é porque quando você tem a técnica, quando você tem a orientação, o peso não pesa. O peso não pesa. Entenda, quando você tem a direção, o peso não pesa. Está
pesado na tua casa? Está achando que o fardo está pesado? Está carregando de qualquer maneira? Está vivendo de qualquer maneira? Puxa de qualquer maneira? Levanta de qualquer maneira? Eu tenho que falar. Senão nós vamos passar um ano de 2023 sentindo dor, irmão. Porque qualquer coisa fere a gente. Qualquer palavra fere. Qualquer movimento fere. Agora, na maioria das vezes Deus vai no nosso lar sem fazer nenhum barulho. Deus vai lá, Deus começa a mudar as coisas. Você fala assim: o sofá está tão bonito aqui, de frente para a janela. Sim ou não? Tu fala, né? Vai entrar um arzinho aqui. Você fala: é aqui? O sofá fica aqui, entra um arzinho. Sim ou não? Não é assim que você fala? Aí Deus fala: bobona, assim como entra o arzinho, também está entrando o sol e está queimando a textura do sofá. Então daqui a um tempo ele não vai prestar mais. Então eu vou mover ele de posição. Por mais que você ache que o lugar dele está perfeito, eu vou mudar. Por quê? Porque eu não quero que você perca. Então Deus essa noite está movendo coisas na nossa casa, no nosso ego, na nossa mente, porque Ele não quer que a gente perca mais, irmão. Ele não quer que a gente fique achando que está certo quando errado. Porque você conhece o móvel, você conhece o que tem dentro da tua casa. Só que quem tem carro aqui sabe, irmão. Eu tenho carro, meu carro tem GNV, irmão. No álcool ele funciona com uma maravilha. Se eu botar gasolina e botar para funcionar no gás, não funciona. Pastor, o que Deus está querendo dizer? Ele está querendo dizer para a nossa vida que tem coisas que até são combustível, mas não funciona na nossa máquina. Tem coisa parada errada, não funciona com Deus, irmão. Dinheiro ilícito, atitude ilícita, posiciona, não funciona. Por mais que pareça que vai chegar a algum lugar, não vai, irmão. Então Deus está nesse meio querendo mudar a gente. Não dá para Deus te alinhar. Se Deus não mexer na tua terra, então Deus vai tirar pedra. Alinhamento é mexer, irmão. Quando o trator passou nesse terreno aqui, eu sei que eu estou com o horário apertado, mas segura aí. O trator passou ali e começou a remover pedra. Aí eu perguntei para ele: dá para usar essas pedras ali? Aí ele falou: não dá não, o cara do trator, não dá não. Eu falei: não dá por quê? Ele falou: porque a pedra vai ficar mais alta do teu nível. E aí você vai ser obrigado a ter mais terra. Eu falei: é verdade. Eu falei: então qual é a solução para isso? Ele falou: eu vou cavar um buraco e eu vou enterrar algumas coisas que não precisam estar na terra. Não, tinha árvore no caminho, não pode falar não. Tinha algumas árvores podres aí, que a gente precisava tirar. E aí eu falei: o que ele vai fazer? Vamos tirar essa árvore do caminho e vamos enterrar, porque não pode impedir a passagem. Então Deus, nesse tempo de 2023, Ele vai tirar algumas coisas do caminho, vai enterrar. Por quê? Porque não pode impedir a passagem. Deus quer alinhar, Ele vai tirar, Ele vai arar a terra. A árvore estava lá, irmão. Parecia que era boa. Você olhava a árvore, Mica está aí, Silvio está aí. A gente chegava na árvore, olhava, tem manga na árvore, tinha manga. A gente chegava perto da árvore, mexia na caixa, ela estava podre. A imagem por fora parecia boa, mas por dentro estava podre. Tem coisa que está tão bonita, está no meio do caminho, mas está podre. E aí eu falei: não, vamos tirar essa árvore daí, não. Vamos pegar uma manga para ver se está boa. Pegamos, cortamos a manga, pastor. Abrimos a manga, estava com um bicho. Matava a fome, mas adoecia. Ah, meu Deus do céu. Tem coisa que quando você comer, vai matar a fome, mas vai te adoecer. Então Deus vai tirar do terreno. Deus vai começar a remover. Porque alinhar não é fazer de qualquer jeito, é nivelar a terra. E nivelar dói. Porque Deus tem que passar com um rolo compressor, alinhando a terra. Ele tem que passar, batendo a terra, socando a terra. É por isso que às vezes você sente Deus te apertar, as coisas apertar. É porque Deus está nivelando. Ele está aprumando as coisas. E aí você fica: porque demora? Porque Deus não faz de qualquer maneira.
favorável. Deus não demora, Deus não atrasa, Deus não esquece. Ele vem no tempo certo. E o tempo certo é quando está no nível. E depois de tudo nivelado, Deus ainda vai cavar, porque Ele quer fazer fundações firmes na tua vida. Então essa noite Deus vai cavar alguns buracos. Eu falei da pipa, não falei? Que Deus faz um buraquinho, a gente quando está soltando faz um buraquinho para a pipa. Então Deus vai fazer um buraco. Nesse buraco Ele vai retirar coisas que estão sobrando, porque tem coisa que é sobra. Olha o que Deus fala com o povo, já vou terminar. Eu vou mandar o maná. Você está reclamando, eu vou mandar o maná. Mas esse maná é para comer na hora. Ninguém leva para casa, porque se você levar, em vez de maná, vai se tornar como carne podre. Você não entendeu? Deus está dizendo, tem coisas na sua vida que estão sobrando. Você acha que é troféu, mas é carniça. Está lá, parece ser de Deus, parece ser para o tempo, mas já passou, era para ontem, não é para hoje. Hoje está lá dentro, está lá ocupando espaço, está lá no teu coração, está lá na tua mente, está lá no teu trabalho, está lá na área da sua vida que está fedendo, irmão. Aí Deus tem que falar, abre mão disso aí, pô. Deixa de ser bobo. Não foi eu que te supri até aqui, não fui eu que te trouxe até aqui. Você está preocupado com o quê? Entenda uma coisa, o único que pode te acusar de alguma coisa se chama Jesus. Diga, o único que pode me acusar se chama Jesus. Fala assim, e os outros, pastores? Os outros ou vão te alertar ou vão te ajudar. E essa noite aqui, ninguém aqui está para te alertar. Todo mundo que está aqui está para te ajudar. Então eu não quero saber seu pecado, eu não quero saber quantas vezes você pecou, eu não quero saber quantas vezes você traiu, eu só quero dizer que eu estou com um trator parado ali fora. Deus me deu essa condição essa noite, junto com o Espírito do Senhor, para agitar a terra da tua vida, as terras do teu coração. Hoje a gente quer alinhar isso, e eu não faço sozinho, porque eu toco o trator. Tem gente que está jogando para a terra ficar mole, tem gente que está puxando caixada, tem uma equipe aqui pronta para te ajudar. Isso só acontece quando o dono do terreno decide deixar a gente entrar, porque nós não somos invasores, nós somos convidados. Se você acha que essa palavra falou no teu coração, se coloque de pé enquanto nós adoramos. Você que precisa tirar algo da tua vida essa noite, você que precisa algo ser mudado essa noite, eu te convido, vem à frente. Hoje não vou te perder.
dizer que ele tinha a responsabilidade de falar com seus filhos: vocês estão errando, vocês estão fazendo o que é errado, vocês precisam se colocar diante de Deus e consertar os seus atos. Ele era o sumo sacerdote, o pastor daquele lugar. Hoje também eu estou aqui, qualidade como Eli, o pastor também desse lugar, para te dizer: talvez você esteja aqui caminhando ou fazendo algum movimento que para você é certo. Eu não estou aqui para acusar o teu movimento, eu estou aqui para colocar o seu movimento diante de Deus e você ver: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu vou te falar, às vezes a gente erra querendo acertar, a gente não tem instrução, a gente não sabe se é totalmente certo o que a gente está fazendo, a gente só está fazendo o que acha que é certo. Então essa noite eu estou aqui também, na qualidade de sumo sacerdote, para te dizer: hoje é dia de você, diante de Deus, perguntar para Ele: o que eu estou fazendo de errado? O que eu posso fazer que é certo? A palavra: eles foram buscar a arca. Não foi Samuel não, irmão. Foi Ofni e Finéias. Mas o erro deles foi buscar a arca de qualquer jeito. Quem busca a arca só traz a arca. Quem busca a presença traz a arca e a presença. Então nessa noite, você que é um Ofni e Finéias, que é sacerdote, que serve ao Senhor, eu não estou falando que você está com o mesmo pecado não, mas eu estou falando que você que foi consagrado sacerdote, porque Deus ele nos consagrou no ventre. Você que é esse sacerdote, Deus está falando para você: vai me buscar de qualquer maneira? Porque diferente daquela época, o sumo sacerdote ficou quieto. E eu não estou quieto não, eu estou falando para você: se tiver errado, é momento de se consertar, porque Deus não quer te perder. Mas se você quiser se perder, Ele também vai deixar você ser o Deus da sua vida. Então nesta noite, a minha pergunta para você é: existe alguém essa noite aqui que precisa alinhar com Deus? Não acertar, alinhar. Porque eu sei que muitas das nossas erros são por falta de alinhamento. Então o altar está aqui à frente. Se você quiser essa noite alinhar com Deus nesse momento. Existe alguém aqui que não é Jesus, que nunca fez uma oração, ou que quer fazer uma oração? Todos aqui são Jesus? Todos aqui? Glória a Deus, todos são? Perfeito. Então essa mensagem para quem que é, pastor? Para nós, para nos alertar a não caminhar de maneira errada, a não carregar a presença, a arca de qualquer maneira. Entenda, não existe nada que Deus tenha nos dado que não seja especial. Tudo que Deus dá para a gente não tem preço, tem valor. Tudo. Se Deus colocar um pastor na sua vida, ele tem valor. Se Deus colocar um amigo na tua vida, ele tem valor. Se Deus colocar um casamento na tua vida, ele tem valor. Se Deus colocar um filho na tua vida, ele tem valor. Se Deus te deu os teus pais, ele tem valor. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não erra presente. Deus não erra presente. Tudo que Deus nos deu é importante. Ah, pastor, então o que está acontecendo? O que está acontecendo é a nossa percepção. Chega na nossa mão. Quando a gente não tem a percepção, a gente precisa perguntar para Deus: Senhor, o que eu faço disso? Eu faço no meu casamento, eu faço na minha família. É o que nos falta de percepção. Coloque a mão no seu coração, eu vou orar, vou te abençoar. Nós vamos adorando um pouco. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu obrigado pela tua palavra. Talvez não era o que nós queremos, mas era o que nós precisávamos ouvir, Senhor. Nós não estamos num tempo de crescimento, de alinhamento, Senhor, num tempo de expansão, e não dá para crescer errado. O que nasce grande é elefante, Senhor. Nós não somos elefantes, nós somos ovelha conduzida pelo pastor, e o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Mas a nossa condicional é se colocarmos, é nos colocarmos por baixo do teu pastoreio, porque nenhum mal chegará à nossa terra.
Senhor, eu te peço, continua conduzindo os nossos passos. Nós somos errantes, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Mas o meu pedido dessa noite é: toma a nossa vida em tuas mãos. Faça conforme o teu querer, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa caminhada, Senhor. Se a gente estiver por um momento caminhando fora do teu querer, Senhor, nos alerta, profeta, tua palavra, usa o louvor, mas não deixa, Senhor, não deixa a gente se perder. O grande amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo estejam comigo, contigo, com todos aqueles que creem na volta do Senhor. E você que vai subir e encontrar com Jesus nos ares, diga um amém bem forte. Busca a presença, busca a presença, busca a presença, presença, presença. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. É aqui que eu me sinto muito bem. 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 Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que vai perdoar os teus anjos. Nós adoramos aquele que vai roubar os teus ministros. Nós adoramos aquele que vai perdoar os teus anjos. Nós adoramos aquele que vai roubar os teus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o teu povo. Nós somos teus ministros, Senhor. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o teu povo, Senhor. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Me deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe.